A Anvisa confirmou ontem a proibição do uso e comercialização do herbicida Paraquat a partir da próxima terça-feira, agora, dia 22 de setembro. A decisão foi tomada em uma reunião da diretoria da agência. Em reunião pública realizada na tarde de ontem, a diretoria da Anvisa decidiu manter a proibição do uso e da venda do Paraquat a partir da próxima terça-feira em lavouras de todo o Brasil. Entidades do setor agropecuário solicitavam a extensão do prazo para julho de 2021. Com a decisão, empresas que possuem registros de produtos à base de Paraquat devem recolher os estoques disponíveis em estabelecimentos comerciais e em posse de agricultores até 30 dias a partir da proibição, em 22 de setembro. Mas ainda é possível que as regras sofram alterações. Isso porque um dos diretores da Anvisa pediu que na próxima reunião, que acontece semana que vem, seja debatida a regulamentação do uso dos estoques disponíveis para não prejudicar a safra 2020-2021, que já está em andamento. De acordo com a lei dos agrotóxicos, quem produzir, comercializar, transportar ou aplicar agroquímicos não autorizados pode sofrer pena de reclusão de 2 a 4 anos, além de multa. A Força-Tarefa Paraquat pós-reavaliação, composta por 12 empresas que possuem registro do herbicida no Brasil, se posicionou contra a decisão da Anvisa e afirmou que a agricultura brasileira e os produtores rurais vão ser impactados negativamente pela determinação. A Força-Tarefa apontou ainda que, em algumas situações, o Paraquat é a única alternativa de controle e manejo de plantas daninhas. No Congresso Nacional, tramita um projeto de lei que pede a suspensão da resolução da Anvisa, que proíbe o uso e a comercialização do Paraquat no Brasil. Nós vamos ao vivo até Brasília, onde a Paola Coenca tem os detalhes. Paola, seja muito bem-vindo. Você conversou hoje com membros do Congresso e qual é a expectativa em relação a este tema? Seja bem-vinda. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Bom, como você falou, existe esse projeto de decreto legislativo que está no Congresso Nacional. Ele foi apresentado em junho pelo deputado Luiz Nishimori. Mas olha, conversei inclusive com o deputado que é autor desse projeto nesta manhã e ele falou que ainda não tem um posicionamento fechado, se vai existir um movimento entre os parlamentares para que haja o andamento desse projeto de decreto legislativo, para que ele seja pautado no plenário da Câmara, inclusive com o assessor que está ligado aos parlamentares do agro, com quem eu conversei também. Ele manteve a mesma postura, de que ainda é preciso analisar, vão ver uma estratégia, mas não há uma posição fechada de realmente comprar a briga sobre essa situação e colocar esse projeto de decreto legislativo na pauta da Câmara dos Deputados. Inclusive, eu lembro que por conta das campanhas regionais que vão começar, o Congresso também deve sofrer um esvaziamento nas próximas semanas. Então, tudo isso é levado em consideração a respeito desse assunto. Por enquanto, não existe uma postura fechada de que essa resolução da Anvisa, que proíbe o Paraquat, possa então ser suspensa, perder todos os efeitos por meio de uma ação dos parlamentares. Ou seja, a gente precisa acompanhar os desdobramentos. A temperatura que você nos traz de Brasília é que não há um forte engajamento a fim de rever esta decisão da Anvisa no Congresso. Pelo menos hoje, dia após a decisão da Anvisa. Vamos saber como é que está o setor produtivo. Qual é a avaliação da CNA em relação à proibição do Paraquat, hein, Paola? Olha, Kellen, quem conversou com a gente foi o Reginaldo Minaré, que é consultor em tecnologia da CNA, e ele disse que a CNA já esperava esse resultado que a gente pôde ver ontem, mas que de toda forma lamenta porque sabe da importância desse herbicida, desse defensivo para toda a agricultura. Eles inclusive dizem que esperavam que a Anvisa fizesse uma regulamentação a respeito da safra atual, que já está em andamento e que necessitaria deste agroquímico para ter toda a produtividade seguindo o fluxo normalmente. Inclusive, eu até relembro que um dos diretores da Anvisa, Marcos Aurélio, quando ele fez a explicação sobre o voto dele, apesar de ter votado de forma contrária à prorrogação do uso e da venda do Paraquat, ele inclusive propôs que os diretores fizessem de fato um debate sobre como utilizar os estoques disponíveis na safra 2020-2021, que inclusive é uma preocupação do próprio Ministério da Agricultura.
Bom, de toda forma, a respeito deste debate, se vai haver uma regulamentação a respeito dos estoques disponíveis, ainda também é preciso esperar os próximos desdobramentos. Apesar desse diretor ter falado de trazer esse debate na próxima semana, a próxima reunião ordinária agendada da Anvisa acontece apenas no dia 6 de outubro. É possível que os diretores marquem uma reunião extraordinária para debater o assunto, mas ainda não há também uma posição fechada da Anvisa sobre esse assunto. A CNA também comentou, o Reginaldo Minaré também falou sobre o projeto de decreto legislativo, que eu expliquei um pouco antes. A CNA também vê ali como uma opção para que o uso do paraquat possa ser mantido aí na próxima safra e também nos próximos meses. Mas é algo ainda a ser acompanhado. Como é que vai acontecer esse desdobramento aqui em Brasília, Kellen? A grande questão agora é o que fazer com os estoques que já estão nas mãos dos produtores, a indústria recuperar esse produto, até porque não teve um gradualismo, na tomada de medidas para a retirada, então, do paraquat do mercado. A gente está aí com o Mato Grosso já iniciando o plantio, várias outras regiões se preparando. São muitas as questões, Paola, que contamos com você para acompanhar aí em Brasília. Bom trabalho, a Paola Cuenca.